Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vou fazer uma oração por nós. Pai, eu oro, invocando a manifestação do Senhor nesse lugar. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está em todos os lugares, mas o Senhor se faz presente onde o Senhor é invocado, onde o Senhor é desejado, onde o Senhor é o primeiro, onde o Senhor é o principal. Seja o principal desse culto. Seja assim, Deus, o centro, ó Deus, seja tudo em nós. Espírito Santo, flua nesse lugar. Flua. Ó Deus, eu quero declarar que rios fluirão nesse lugar. Ó Deus, eu libero, ó Deus, uma unção profética nesse lugar. Libero, ó Deus, o fluir profético na vida dos irmãos. Ó Espírito de Deus, fala no coração de cada um deles. Ó Deus, de uma maneira muito específica. Que hoje o Senhor possa ser resposta de oração. Ó Deus, de irmãos que estão clamando por uma direção específica. Hoje o Senhor vai trazer uma direção específica. Ó Deus, por meio de uma palavra, de uma frase, ó Deus, de uma impressão no Espírito, o Senhor vai ser resposta hoje para os irmãos. Mas oro também para que o Senhor possa liberar cura. Ó Deus, se há alguém enfermo aqui, eu declaro cura. Ó Deus, mediante ao liberar da palavra, ó Deus, de maneira muito simples, porém sobrenatural, o Senhor vai trazer cura. Oh Espírito de Deus, traga uma palavra profética também no coração de cada um deles aqui. Usa cada um deles, ó Deus, para liberar, sim, ó Deus, a tua palavra nesse lugar. Eu oro, eu abençoo cada um deles em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Queridos, eu vou estar ministrando o capítulo 5 do livro. O livro está aí, pastor? Esse livro aqui. Depois o pastor vai colocar ali no final, se vocês desejarem adquirir. A profeta, aquele que traz a luz. Quantos aqui fluem na unção profética? Quantos aqui já fluem? Não, pastor, quando eu vou orar, de repente eu tenho sonhos, tenho visões. Quantos aqui já tem essa unção fluindo na sua vida? Faz assim para mim. Aleluia. Então, quero declarar que vai fluir mais ainda. A unção sobre a minha vida, essa unção profética. É o 5º capítulo desse livro. E eu preciso falar algo para vocês aqui. Bem provável que você tenha esse dom. O apóstolo Paulo fala que, dentre os dons, esse é o dom principal, dos dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. E ele nos desafia a profetizarmos. Devemos procurar com zelo. Todos nós temos um dom. Se você ainda não sabe qual é o seu dom espiritual ou dom ministerial, você deve perguntar para Deus. Hoje eu estou aqui para desafiar você. Na parábola dos talentos, não ficou ninguém sem talento, ficou, pastor? Um recebeu 1, outro 2 e outro 5. Mas todos recebem uma porção. Uma vez que nós nascemos de novo, o Espírito Santo habita em nós, ele é um dispenseiro. E de repente você nasceu de novo, você tem uma história já com Deus, mas você ainda não atinou para isso. Mas eu preciso falar algo para você, diante de Deus, é bíblico e que você precisa crer. Há um dom que Deus liberou para você. Fala assim, eu tenho um dom. Todos nós temos. É um presente, o dom é um presente. E o meu encargo foi esse. Eu fluo muito na oração também. Eu achava que eu deveria ensinar, e tenho ensinado sobre oração. Realmente minha vida foi transformada, depois de 10 anos de convertido, eu tive uma experiência com Deus em oração. Então eu sou apaixonado por oração, ensino isso lá em Goiânia, nos prédios nos quais eu já estive como pastor. Mas eu entendi que a oração era uma base para o profético. E o meu encargo nesse livro é que todos vão profetizar. Esse é o encargo que eu tenho no meu coração. Muito importante você compreender, queridos, que todos nós somos reis e sacerdotes. Fala assim, eu sou rei, né, ou rainha, né, as irmãs, e sacerdotes, sacerdotisas. Todos nós, quem nasceu de novo, foi chamado para reinar e para ser um sacerdote. E no sacerdócio inclui o profético.
No sacerdote inclui o apostólico, inclui o evangelista, inclui o mestre, né? Inclui o pastor, inclui o profético. Então, todos nós somos chamados para uma medida, exercermos um sacerdócio. E então, né, eu comecei a mostrar para os irmãos e ensinar os irmãos que esse é um chamado de todos nós. Aí você pode perguntar, pastor, quem é que pode profetizar então? Eu quero fazer uma introdução aqui para falar depois de 4 profetas. Nós vamos até meio-dia, é isso, pastor? Quem é que pode profetizar? O que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 31. Porque todos podereis, na revista atualizada, porque todos podereis, esse podereis, o significado dela é capaz. Todos são capazes, né? Todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então todo aquele que nasceu de novo pode profetizar. Amém? Amém. Preciso que vocês entendam algo. Em Efésios, o Senhor nos mostra os dons ministeriais, que são 5. Amém? 5. O apostólico, o profético, o evangelista, o mestre e o pastor. Amém? Esses 5, alguns dizem que são 4, que mestre e pastor é a mesma coisa. Mas são 5 dons ministeriais. Esse você não escolhe, Deus é que define na sua vida. Amém? Mas todos nós podemos fluir numa certa medida neles. Nós como igreja em células, vocês são uma igreja em célula. O líder, ele flui na unção apostólica, sim ou não? Sim. Ele envia, o apóstolo significa enviado. Ele envia pessoas. Não é assim? A célula cresceu, ele envia, ele escolhe um líder e envia um líder para um anfitrião. A unção apostólica está lá. Nas células tem evangelismo, sim ou não? Demais. Vocês convidam pessoas, vocês pregam onde vocês estão, né, com os colegas de trabalho, com os vizinhos, com os amigos. Tem a unção, né, do evangelista. Vocês também, né, fluem na unção pastoral e de mestre? Sim. Um líder de célula não flui? Ele não cuida dos membros da célula? Ele não ensina a palavra? Ele não compartilha? Mas por que talvez o profético é esquecido? Sim ou não, irmãos? Se toda a célula flui esses 4, por que não flui a unção profética? Eu sei que algumas células fluem. Mas eu quero, né, quero que isso seja mais aflorado, eu quero que isso seja despertado. Porque a unção profética é quando você fala da parte de Deus na terra e quando você libera luz, vida. Amém? Então todos nós podemos profetizar, porque quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Fala para o irmão do seu lado assim, eu estou olhando para um profeta. Aleluia. Fala para ele, você já tem uma palavra para mim aí? Olha no olho, fala, você já tem alguma coisa aí para liberar? Sério, e depois o que eu faço é um seminário, que é sexta-noite e sábado. Não dá para eu falar tudo para você de como é que Deus fala, da maneira que Deus fala, com cada um de maneira particular. Mas, Deus fala conosco. E olha só, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O apóstolo Paulo está falando isso. Seguir o amor. Os dons, todos os dons têm que fluir com o amor. Amém? Procurai com zelo. Né? Os dons espirituais, aqui já está falando de outros dons. Em Efésios fala dos dons ministeriais. Aqui são os dons espirituais, que são 9. Amém? Dons espirituais. Os dons espirituais você pode pedir a Deus. Os dons ministeriais Deus define. Deus fala, um vai ser pastor e ninguém queira ser pastor se Deus não te chamou para ser. Mas se Deus te chamou para ser, seja pastor. Talvez tem pessoas aqui que foram chamadas para pastor e de repente está negligenciando esse dom. Você foi chamado, a unção disponível para você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem sabe eu já estou sendo a resposta de oração para um ou outro aqui.
Agora os dons espirituais não. Todos nós podemos fluir nos dons espirituais. Se você procurar com zelo, você pode receber dons espirituais. De repente você fala, não, eu quero ter o dom de profetizar. Não, eu quero fluir no dom de cura. Eu quero fluir no dom de palavra de conhecimento. Você pode procurar com zelo e ele vai dar. Amém? Então, todos podem. Agora, qual que é o propósito da profecia? Nessa introdução que eu estou fazendo para vocês aqui. Olha só, 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A palavra profética, ela não é apenas predizer o futuro. Olha, eu até vou profetizar hoje aqui. Eu quero orar depois com os irmãos no final. Mas o que eu quero mais hoje é te ensinar. Amém? Vocês estão me entendendo? Porque uma coisa é eu profetizar aqui, muito bom. Você vai receber uma palavra, glória a Deus. Mas você volta para casa, mas eu quero que você volte profetizando para sua casa. E a palavra profética que diz que ela edifica, ela exorta, ela consola. As pessoas entendem que a palavra profética é apenas falar do futuro. E aí, de repente, tem pessoas que caem nesse erro de ficar andando atrás de alguém para receber uma palavra profética e ficar definindo a vida dele, se casa ou não casa, se vai ou se não vai, se tem coisas boas ou não. E geralmente a pessoa que vai atrás de um profeta, né, pastor? Ele vai na expectativa de ouvir coisas boas. Mas eu preciso falar para vocês, nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Você já tem coisas boas que Deus preparou para você. Amém? Sim ou não? Nosso Deus, Ele tem preparado de antemão coisas boas para cada um de nós. Então, aí as pessoas vão lá atrás para ouvir uma palavra, né, do futuro. Olha, realmente, a palavra profética, muitas vezes, ela fala de algo que irá acontecer, sim. Mas na maioria das vezes, ela está aqui, é liberada a palavra profética apenas para confirmar aquilo que já está no seu coração. Amém? Mas a palavra diz que ela edifica. Edifica é construir. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Começou o culto. Ali o servo, estacionamento. Eu até fui na... Irmão, só um parênteses aqui. Eu fui na outra igreja ali. Luz para as Nações. É para ter chegado mais cedo, pastor. Liberei uma palavra profética lá. Confirmei algo no coração do pastor lá. Mas entrou aqui. Todos podem ser usados para edificar. Edificar e construir. É quando você libera uma palavra que fortalece, que edifica. É como uma construção daquilo que Deus está fazendo na vida de cada um. Pode ser feito ali na porta. E você fica achando que a palavra profética tem que ser algo assim extraordinário. Não, pode ser que a pessoa estava vindo de carro para cá hoje. Falou, Deus, eu estou tão mal. Eu estava esperando, Deus, algumas coisas em 2024. Não aconteceram. Eu estou entrando em 2025 triste. Senhor, fala comigo nesse culto. Aí de repente alguém chega ali para você na porta, fala, eu declaro que 2025, Deus manda falar para você que não, né, Deus ele vai te surpreender, vai ter uma bênção dobrada, restituição na sua vida. E aí uma palavra simples como essa, fala, olha, Deus vai te usar poderosamente, uma palavra simples, a pessoa entra, era ou não era a palavra que a pessoa precisava de ouvir, sim ou não? A gente fica achando que tem que ser algo extraordinário. Falou, olha, o seu CPF é 34, 38, 411, viu? Você que está de óculos aí, camisa, né? Xadrez aí. Olha só a senha do banco. Pastor, não revela a senha, não. A senha, não. Não é isso. Não é essa brincadeira. Alguns estão falando, pastor, revela. Revela até minha conta. Para ela encher, pastor. Pastor, pode falar minha conta aí que eu estou aceitando. Não, olha, isso tudo, ok, tem o seu lugar, mas muito mais do que isso. Está vendo que uma palavra como essa pode trazer a bênção que a irmã está precisando de ouvir. Ou de repente ela está tão mal, sentindo tão mal. E aí na oração ela vem fala, pastor, né, ela está precisando de consolação, que é edificar, exortar e consolar. Mas ela está precisando de ser consolada. De repente ela perdeu um parente. Aí você está aqui, ela sentou do seu lado. Olha, eu quero falar algo da parte de Deus aqui. Você tem que ficar sempre atento com quem senta do seu lado. Pergunta, Deus, tem alguma palavra? Eu devo orar por algo, por essa pessoa? Cumprimenta ela, mas pergunta. Porque se Jesus estivesse sentado do seu lado, ele teria ou não uma palavra para você? Diz
no último capítulo do Evangelho de João, que não caberia em todos os livros daquela época os milagres e sinais que Jesus fez em 3 anos. Ou seja, Jesus não saía para fazer coisas. Jesus saía para encontrar pessoas. Para edificar, consolar e exortar. Sim ou não? Você acha que quando Jesus foi falar que ele queria tomar uma água, o que aconteceu? Mulher samaritana lá. Jesus, ele não andava sem propósito. Mas eu preciso falar para você. Você também tem uma palavra como Jesus tem. Para as pessoas ao seu redor. Todos os dias, em todo o tempo. Então você pode sentar do lado. Aí de repente você vai e fala assim, não. Aí essa pessoa que perdeu alguém querido. Você vai chegar e falar assim, olha, preciso falar algo para você. Estava aqui e perguntei para o Espírito Santo se tinha uma palavra de Deus para você. Tem uma coisa só. Deus está com você e te sustenta e te consola. Foi algo assim, né? Simples, sim ou não? Mas não era o que a pessoa que perdeu um ente querido precisava de ouvir? Está vendo que Deus quer te usar muito mais do que você imagina? E agora imagina um culto como esse, pastor. Aí tem um louvor aqui, equipe de louvor. Cadê o irmão que estava aqui na guitarra? Cadê o da guitarra? Querido, eu percebo, eu não sei se já é um estilo de vida seu ou se Deus vai fazer contigo. Mas eu percebo que você vai aprender a voltar para o Espírito, ou não sei se você já faz isso, mas eu preciso falar para você. Deus vai falar coisas tão particulares. Quando você se separar para a solitude, nesse ano de 2025, tão extraordinária, tão única, que vai encher o seu coração de alegria e paz. Direção. Eu vejo como se Deus estivesse colocando para você, né, como que uma ferramenta, algo novo, né, algo para otimizar o seu trabalho, o seu chamado. Algo vai ser levantado para você. Mas quando você tirar todas as vozes e ficar só você e ele, como você estava ali com aquele fonezinho, ele vai falar muito claro no seu coração, vai trazer confirmações e direções, amém? Aleluia. Mas enfim, então todos vocês podem ser usados. Vocês estão comigo? Quem crê vai falando amém bem forte, para receber. Todo aquele que pede, eu estou aqui como um bom despeceiro de Cristo. E todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. E todo aquele que busca, vai encontrar. Então eu quero que você entenda. Todos nós podemos profetizar. Aí o propósito da profecia é esse: edificar, exortar. Né? Essa exortação, na nova aliança, ela é feita com amor. A exortação, ela vai muito mais que apenas dar uma bronca. Significa encorajar, confortar. Amém? Então nós podemos encorajar. De repente você está aqui, você está lá na célula. Aí você está vendo que o outro irmão é que vai ser levantado líder. Ele é líder de treinamento, vai ser o próximo líder. Você pode muito bem numa célula orar e sentir no seu espírito e falar assim: meu irmão, eu quero te encorajar aqui hoje. Você vai assumir uma nova posição. Eu vou te colocar, Deus vai te colocar numa nova posição para você. Você vai receber essa unção para você liderar esse novo povo. E de repente o irmão está falando: Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Aí você vai lá e só fala isso, irmãos. Está vendo que Deus pode te usar muito? Aleluia. Aí você pode falar também: pastor, então, e agora eu preciso, isso aqui é muito sério, que eu vou falar para vocês. Existem profetas da velha aliança e da nova aliança. Nós estamos em qual aliança? Na velha? Nós ainda devemos sacrificar cordeiros? Nós ainda devemos sacrificar novilhos? Cabe a nós ainda seguirmos ali todo ritual, né, religioso judaico? Não. Então nós estamos na nova. Na velha aliança, Deus falava que todo inimigo tinha que morrer, sim ou não? Mas hoje os nossos inimigos são de carne e sangue? Não. Nossos inimigos são inimigos espirituais. Realmente, os espirituais nós devemos ordenar que eles caiam por terra e saiam da vida das pessoas, sim ou não? Mas nós agora, na nova aliança, Jesus fala para nós amarmos os nossos inimigos. Então mudou a aliança, sim ou não? Mudou a aliança. Então, antigamente o profeta da velha, ele era um profeta que ele
ele expunha os pecados da nação. Sim ou não? E ele trazia o quê? Juízo e condenação. E era certo ele fazer isso. Era de costume. Mas o último profeta deles foi quem? João Batista. Aí Jesus vira e fala que João é o menor. É o maior de todos da velha aliança. E maior por quê? Porque João Batista introduziu Jesus. João Batista não fez fogo cair do céu. João Batista não fez o mar abrir. Mas por que ele é o maior? Porque ele introduziu Jesus. Então o nosso tamanho está de acordo com o quanto nós vemos do Senhor Jesus e o quanto nós relacionamos com Ele. Mas ele diz que aquele que é da nova aliança, o menor deles é maior do que João. Por que é maior? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Falou assim, eu sou casa de Deus. Então, mudou a dispensação. Então, e mudou também a maneira. Na nova aliança, nós estamos aqui para reafirmar a natureza das pessoas. O profeta da nova aliança, eu não estou aqui para expor o seu pecado. Olha, você aí, né, que tem pecado, né, eu estou vendo aí você traindo a sua esposa, no meio das pessoas aqui. Não, achar lixo no lixo qualquer um acha, sim ou não? Eu estou aqui para achar tesouro. Que foi isso que Jesus fez com os apóstolos. Ele achou tesouro naqueles que não eram nada. Ah, eu vou achar pecado nos outros? Sim, Hebreus diz que das suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais lembrarei. O profeta da nova aliança não fica lembrando de pecado. Eu vou afirmar quem você é. Você é ungido, você é ungida, você é santo, você é chamado para as coisas extraordinárias. É isso que eu vou falar. É isso que eu vou falar. Ah, então você fala coisas boas? É isso mesmo! Nós estamos aqui para trazer as boas novas. Eu não estou aqui para trazer, né, más notícias. O Evangelho significa boas notícias. Então eu vou falar do que Deus tem para você. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Ele tem preparado para nós. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, não pensamentos de mal, mas de paz, para dar o fim que desejais. Quem é que deseja coisas boas? É isso que Deus tem para você. Deus gera o querer e o efetuar. Então muitas vezes você está querendo coisas boas, é porque Deus quer que você queira essas coisas boas. Aleluia, irmãos. Vocês estão comigo? Então nós somos profetas da nova aliança. Isso é muito importante, irmãos. Isso determina. O profeta da nova aliança, ele levanta. O da velha aliança, ele traz peso e morte. Eu estou aqui para levantar vocês. Amém? Olha só. Então, outro princípio importantíssimo. Entenda, a profecia, ela comunica o amor de Deus para as pessoas. Deus é amor. Ah, pastor, mas Deus é justiça. E a justiça foi feita por meio de Cristo Jesus. Ele é a nossa justiça. Cristo trouxe satisfação para Deus. Ele cumpriu toda justiça. Nele está a justiça, não nos meus atos. Ele é a minha justiça. Amém? E olha só, então a profecia está aqui para comunicar o amor de Deus. É isso que muda. Romanos capítulo 2, verso 4 diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, a metanoia. Metanoia é uma palavra que vocês, uma palavra muito comum hoje, né? Do grego, metanoia, transformação, metanoia. E a metanoia, no texto diz que o que nos conduz à metanoia é a bondade. Amém? É a bondade de Deus que nos transforma. É quanto mais você percebe Deus sendo bom contigo, mais você quer responder a Ele. Sim ou não, irmãos? É ou não é? A pessoa que mais faz bondade contigo não é que você quer mais responder a ela, sim ou não? A pessoa que mais te abençoa financeiramente, que mais te abençoa com afagos e amor e de verdade, não é essa que você quer menos errar, sim ou não? Então, quanto mais você prova da bondade de Deus, mais você anda em retidão. Não é condenando você. Ah, cuidado, o fogo vai te pegar.
Eita, que fogo, eu só aceito o fogo de Deus. Olha, cuidado. Não, isso afasta. Está lembrado quando Moisés recebeu a lei? As pessoas não queriam chegar perto dele quando ele desceu do Monte Sinai, com medo. Mas Jesus, depois que deu o sermão do monte, ele veio e as pessoas aproximaram dele. Porque ele era cheio de graça e amor. Uma prostituta se chegou a ele e não ficou com medo dele apontar. Você aí, sua prostituta. Não! Ele chamou ela e falou assim: você vai ser uma grande mulher de Deus. Maria Madalena. Quem que era que Jesus era duro? Era só com os fariseus, que se achavam bons. Mas você quer receber uma palavra profética? Se comporte como os pecadores ao redor de Jesus. E todos eles receberão uma palavra de vida, sim ou não? Quando você sabe que não é, aí Deus vai falar com você. Amém? Então o Senhor está aqui para liberar palavras de bênção, de amor, para edificar você. E olha só, nós devemos profetizar segundo a ótica de Deus. Né? Como é que Deus te vê? Olha que está lá em Jeremias 29, isso na velha aliança, mas é uma palavra profética da nova. Olha só, eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito. Agora, que tipo de pensamento que Deus tem a seu respeito? De repente você chegou aqui achando que Deus está com um pensamento muito ruim por causa do seu pecado? Olha, não peque, pecado é ruim, tem consequências. Mas eu preciso falar para você, a ótica de Deus, olhando para você hoje, que é nascido de novo, você tem o sangue te cobrindo. Isso é forte, irmãos. O sangue te cobre. É isso que Deus está vendo lá de cima. O sangue cobre multidões de pecado, ele te cobre. E olha só, pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Por que hoje Deus tem pensamentos de paz e não de mal? Porque Cristo trouxe a paz. Ele reconciliou o mundo com Deus. Pegou na mão de Deus e na mão do pecador. Lá na cruz do Calvário. E olha só, para vos dar o fim que desejais. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Tem coisas boas vindo em sua direção. A luz. Amém? Aleluia. Olha aqui para mim, queridos. Quem sou eu para condenar aquele que Deus justificou? Quem os condenará? Como diz Romanos. É Deus que te justifica. Você é muito amado de Deus. Eu estou aqui para falar isso para você. Muito amado de Deus. E Deus tem para você não o fim. Ele ainda tem coisas boas. Crê somente. Deus pode mudar a sua história nesse ano 2025. Pode ser o ano da sua vida. Crê somente. Eu estou aqui para profetizar isso na sua vida. Olha, se Deus te considera algo com muito valor, quem sou eu para falar mal de você? Eu estou aqui para falar coisas boas a seu respeito. Amém? Olha só, e as pessoas creem que quanto mais nós condenamos, mais nós julgamos, mais as pessoas serão transformadas. Não é assim. Não é assim. As pessoas são transformadas, sabe como? Como aquela mulher samaritana que estava no sexto homem. Jesus chegou lá e condenou ela. Falou: sua destruidora de casamentos. Sua mulher da vida. Foi isso que ele falou? Não. Ele simplesmente amou aquela mulher. E olhou no olho dela e falou coisas boas para ela. Foi isso que ele fez. Eu sou. Para ela, ele falou que ele era o Messias. Tem noção disso? Uma mulher, irmãos, olha, eu sei que tem irmãos aqui, com certeza estão no segundo casamento, talvez no terceiro, quarto, mas bem provável, eu creio que não tenha ninguém aqui no sexto. A Gretchen está aqui presente? Se ela estivesse aqui, eu estaria falando mal dela. Mas não estou. Irmão, se está no sexto, no sétimo, eu quero falar para você, Jesus tem palavras de bênção e de vida eterna para você. Amém? Olha só, então eu estou aqui para trazer as grandezas. Você tem noção do valor que nós temos para Deus? Deus pegou o que havia de melhor no céu e deu em troca de nós.
Ele não pegou o anjo Gabriel, porque não era o melhor. Ele não pegou Miguel, porque não era o melhor. Ele pegou o filho, o unigênito do Pai, e deu por nós. Quem? Você acha que Deus se alegra com um profeta falando mal dos filhos? Daquele que ele tanto amou? Porque Deus amou o mundo de tal... Então, eu quero que vocês discernam, que vocês tenham discernimento de profeta da nova aliança e da velha aliança. Porque um dia, quando liberar uma palavra profética da velha aliança, fala assim, eu rejeito isso. Eu rejeito. Ah, mas você tem falhas, bem provável, talvez você acertou. Aliás, você falou só uma, vou te falar, tem muitas outras ainda que você não sabe. Mas eu preciso falar algo para você, Deus me perdoou. Aí você fala, então vou viver no pecado? Não! Você vai falar, Senhor, não quero andar diferente da minha natureza. Eu quero andar segundo a minha natureza. E eu sou santo, justo, abençoado. Amém? Mas, vamos lá para os profetas. Quero falar de 4 profetas aqui para vocês. Cadê o irmão do louvor? Do louvor não, perdão, do teclado. Cadê o tecladista nosso ungido? Vai lá. Deixa fluir. Você é casado? Cadê a esposa? Ele é uma bênção, não é? Não é? Uma bênção esse rapaz, não é? Amém. Vocês gostam dele, irmãos? Mas ele gosta de mim, então vocês gostam de mim? Você gosta de mim, não gosta? Amém. Amém. Deus tem coisas boas para vocês, amém? Pensamentos bons o Senhor tem para vocês. Vocês já têm filho já? Vocês querem? Muitos? Já começou já? Está liberado. Depois vocês... Mas já está liberado já para ter? Quase. Aleluia. O primeiro tem que chamar Arlan, viu? Tadinho. Faz isso que ele não. Menino de Deus, né? Amém. Queridos, é o seguinte. A primeira menção de profeta, esse aqui é muito precioso. A primeira menção de sacerdócio na Bíblia é com Melquisedeque. Você tem que chamar de mestre, né? Para ensinar. É a sua paixão, não é? Então. Primeira menção de sacerdócio é com Melquisedeque. Sacerdote do Deus Altíssimo. E olha só, quem que ele abençoou? Abraão. Melquisedeque é uma teofania, tipifica Cristo. Alguns creem que é a manifestação de Deus na terra ali, porque ele não tem início de dias, diz lá em Hebreus. Hebreus compara o sacerdócio de Melquisedeque com o sacerdócio de Cristo. E aí, Melquisedeque abençoa quem? Abraão, para começar um sacerdócio. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos da fé de Abraão. Aquelas muitas estrelas e muitas areias do mar apontam para nós e que se cumpriu em nós. Porque hoje nós somos bilhões de crentes na terra, de cristãos, e que outros tantos que já passaram. Então realmente, quando Deus falou, e devemos ter mais ainda. Então aqui mostra ele, né, abençoando Abraão, trazendo ali pão e vinho. Aí eu vou falar para vocês qual foi o primeiro homem que Deus diz na Bíblia que é profeta. E isso fala muito a respeito do chamado de um profeta. Olha só, está lá em Gênesis 20, capítulo 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti, e viverás. Se porém não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Isso aqui era Deus falando, sabe para quem? Abimeleque. Falou, Abimeleque, seguinte, não toque Abraão não. Ele é profeta. Agora sabe qual que é o cenário? Você acha que... Não, o cenário falou, não, o dia que Deus falou que Abraão era profeta, devia ser um dia extraordinário.
lá no Monte Moriá, de repente sacrificando ali, quando ele entrega Isaac, aí Deus fala, não, agora eu vejo que tu és profeta, Abraão, não precisa dar o seu filho. Foi nisso? Foi não. Sabe qual que é o cenário disso? Abraão mentiu. Deus escolhe para falar que alguém é profeta no pior dia dele, no dia da mentira. Ô Deus, escolhe um dia melhor. Escolhe um dia melhor, Deus. Não, vamos. Se é a gente escolher qual dia? O melhor, o dia da melhor resposta, Abraão, sim ou não? Mas, ou seja, o que Deus está falando isso aqui? Eu preciso que vocês entendam isso, isso é muito importante, pastor. É porque Deus não lida conosco com base no nosso comportamento. Eu não sei no que você crê, mas eu sei que essa é a verdade. Deus lida conosco com base na nossa identidade. É filho? É filho. Se fosse comportamento, ele teria rejeitado ele. Mas é no dia mau que Deus... Por que Deus afirma para ele no dia mau, pastor? É para falar o seguinte, porque tem dia que você chega aqui, de repente você está no louvor, e fala, não, hoje, você veio de repente escalado aqui hoje para orar. Você que estava orando aqui, cheio do fogo? Foi? Aleluia. Mas de repente não foi um dia bom. De repente ontem você deu uma má resposta para sua esposa. Deu não. Mas de repente ontem, ou hoje, aí você chega aqui, aí o pastor fala, você vai orar. Aí ele, quem sou eu? Você foi escolhido por Deus. Quem sou eu? Você é filho do Deus Altíssimo. Aí você vai orar. Mas muitas vezes as pessoas não profetizam por quê? Porque não teve um bom dia anteriormente. Não deu, porque ficam achando que o profeta tem que ser aquele que jejua 40 dias, 40 noites na água. Que tem que orar 8 horas por dia. Não, esse é profeta. Vestir pele de camelo, andar descalço e falar assim. Não. Gente, eu estou falando da Bíblia. Primeira menção. A primeira menção serve para todas as demais. Foi num dia que ele pecou. Por que as pessoas não profetizam mais? Quem sou eu? Eu vou liberar uma palavra? Eu vou falar uma palavra de Deus? Eu? Não. Eu não sou bom o bastante. Eu não orei o bastante. Eu não acertei tudo. Pois é, mas Deus fala que Abraão era profeta no dia que ele foi pego da mentira. Ainda fala, você vai orar para o Amimeleque e ele vai ser curado e a sua família vai ser curada, a sua esposa e as suas concubinas. Aí imagina ele depois de mentir. Olha aqui para mim, imagina. Eu menti para você e aí Deus manda eu orar para você, para te curar. Tem que olhar no seu olho. Falou, eu te abençoo. É só quem... Por isso que Abraão é o pai da fé. Porque ele não olhou para ele. Imagina. Aí você orar pelo aquele... Aí você mentir para ele, eu vou orar por ele. E ele foi lá e orou. Entendendo que não tinha nada a ver com ele, tinha tudo a ver com Deus. E liberou uma palavra de vida. Aliás, tem alguém enfermo aqui hoje? Tem alguém que está com alguma dor? Dor no pé? Tem alguém que está com alguma dor? Está com dor aonde, minha filha? Na mão? Tem alguém mais que está com dor? Está com dor aonde? Ciático? E o outro? Ciático? Ciático também? O outro. Está com dor? Coloca a mão, quem está com enfermo aí? Tem alguém que está com dor nas pernas? No pé? Quem está com dor aqui no pé? No pé. No pé, no pé, no pé. Então você também vai receber. Hoje vai ter cura aqui hoje. Quem está com dor, levanta a sua mão. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, eu ordeno que essa dor e essa enfermidade desapareça agora. Agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu ordeno que essa dor desapareça. Se há dor agora, ela desapareça. Dor no ciático, suma agora. Eu ordeno na autoridade e no poder do nome de Jesus. Declaro que toda enfermidade, toda dor, dor na mão, eu declaro que essa mão é curada, é sarada, é abençoada. Os seus pés são abençoados. Eu libero palavra de vida, de cura. Dor nas costas, saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na autoridade e no poder do nome de Jesus. Aleluia. Alguém que estava sentindo dor, observe agora. Se a dor sumiu.
Porque a enfermidade, alguns têm enfermidade, não tem como eu falar, você tem que ir no médico. Mas alguém que estava aqui sentindo a dor e a dor passou, trouxe alívio? O rapaz lá no fundo, a moça lá. Amém. Aleluia. Também? Aleluia. Glória a Deus. Arrepiou aí? Ai, meu joelho. Arrepiou tudo ali. Aleluia. Amém. Simples assim. Amém. E a moça de roxa aí, você que está. Eu quero declarar alívio na sua vida. Fardos serão deixados. Você vai deixar fardos, pesos de lado. Tensões, ansiedade, preocupações, você vai deixar de lado. Confie no Senhor. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Tem pensamentos de paz, tem cura, tem vida, tem bênçãos. Começa a declarar, sejamos profeta em nossas vidas. Amém? Quando você ora a palavra, porque a palavra é palavra profética para nós, sim ou não? A palavra é uma palavra profética. Jesus veio e cumpriu todas as profecias. Então, o que a palavra de Deus promete para você é direito seu. Fale a palavra e você vai desfrutar de promessas. Amém? Glória a Deus. Pastor, essa semana vai ser extraordinária. Eu quero declarar que essa semana não foi carne e sangue que direcionou. Essa semana agora de oração, é isso? Isso é sobrenatural. Sobrenatural. Um ambiente profético. Vocês vão profetizar na vida uns dos outros. Muito mais do que o pastor aqui. Vocês vão pedir, fala, Deus, tem alguma palavra para alguém? Vocês vão pedir sonhos, visões. Fala, Deus, eu quero. Fala algo comigo. Você vai vir para cá, você vai receber de Deus, mas você vai abençoar muitas pessoas aqui. Um ambiente, vocês vão confessar a palavra aqui e coisas vão acontecer. Vai orar, vai o louvor, um ambiente de vida, muita unção. Muita unção. Deus te deu unção de pastor, né? Pastor, para cuidar, né? Do povo. Pastor ensina também. Por isso tem esse tanto de ovelha aqui, né? E vai aumentar mais ainda. Deus te fez para milhares. Vocês vão ser milhares aqui. Mas aqui nos Estados Unidos passou isso tudo. Por que não? Todo aquele que pede, só pede. Um prédio grande, muitas ovelhas, muitas famílias para vocês cuidarem, você e sua esposa, para amar, para abençoar, para edificar. Deus te fez um cuidador, um profeta que cuida. Eu não conheço, irmãos, eu não conheço não. O pastor sabe, eu já vi ele várias vezes lá em Goiânia, mas nós não. Você vai crescer nessa unção. Vai pastorear mais ainda. Amém? Mais pessoas Deus vai te entregar. Mais famílias serão transformadas. Você vai renovar a mente de muitos. Você vai renovar a mente deles. Muitos aqui vieram para com um propósito. Mas quando chegar aqui e encontrar com o Senhor, e você encontrar com esse ministério seu, terão as suas mentes renovadas. E aí o Senhor vai guiá-los. Não serão mais coisas, não serão mais projetos naturais. Não, será o Espírito. É Deus que fala, vai, não vai. E eles serão guiados por isso. Serão cuidados, apacentados. Amém? Mas sigamos adiante. Irmãos, a profecia e o dom não acontece baseado em nosso comportamento. Vocês entenderam isso? Sim ou não? É de acordo com a nossa identidade. O pé de limão dá limão porque ele comporta bem? Ou porque ele é um pé de limão? Você é filho de nova criatura. Guarda isso. Primeiro ensinamento de Abraão para nós é esse. Segundo, aí você pode falar, preciso mencionar algo aqui. Pastor, então tá. Então o profeta pode sair pecando e fazendo o que quiser? Olha, quem nasceu de novo não vive na prática do pecado, diz João. Pronto. Mas, por que nós devemos ter um bom comportamento? Tem que ser revelação de quem nós somos. E ele vai se tornar, isso vai ser um fruto
Tanto é que é fruto do Espírito. É um fruto. O fruto, ele se esforça para ser fruto? O pé de manga está lá assim, eu tenho que dar um fruto, eu tenho que dar... Fica assim, acorda de manhã, ai meu Deus, será que eu vou dar fruto hoje? Não, dá fruto. Então, nosso comportamento tem que ser fruto da nossa revelação. De quem somos? Somos amados, filhos, justiça de Deus em Cristo. E aí você vai frutificar. Amém? Por que é bom um bom comportamento? Porque o bom caráter amplifica a voz profética. Amém? Aleluia. Olha só. Segundo profeta, Arão. Que aí está o significado. Dá aí de novo, pastor, o livro. Irmãos, isso aqui é um milagre. Eu não sou escritor. Isso aqui é um milagre. Não escrevo bem. Não sou que nem você. Escreve bem, tudo. Não. Isso aqui é um milagre. E aqui, tá profeta aqui embaixo na lâmpada, está escrito profeta. Isso aqui Deus que me deu essa imagem. Profeta aqui na base da lâmpada. Aqui dentro tem o Espírito Santo. Aquele que traz a luz. Profeta é aquele que traz a luz. Quando a luz, ela só funciona quando a base está encaixada. Sim ou não? O profeta da Nova Aliança não aparece. Só a luz de Deus que aparece. Digo que você vê alguém aparecendo demais. Ele é uma bênção. Mas ele ainda está na velha. Porque na nova é o seguinte, só Jesus brilha. Só Ele brilha. Sou só uma voz que clama no deserto, que fala da parte de Deus. Agora, sabe o que significa aquele que traz a luz, pastor? Essa aqui está sendo o que eu falei de Abraão aqui. Eu já estudei muitas coisas. Deus, eu nunca ouvi falando sobre isso. Profeta, né? Abraão ser profeta. Nós não colocamos ele como profeta. E Deus fala que ele era profeta e fala como é que ele surgiu como profeta. Agora Arão todo mundo conhece. Arão foi o primeiro sacerdote. Dele e os filhos dele surgiu o sacerdócio no tabernáculo. Arão e os filhos dele. Surgiu o primeiro sacerdócio. Abraão foi chamado de profeta, mas ele não exerceu como Arão exerceu. Agora, sabe qual que é o significado do nome de Arão? Esse que é, assim, você tem que ter a Bíblia Strongs. Você tem que ter uma Bíblia no seu celular aí que tem o Strongs. Eu tenho a Oliver Tree. Aí quando eu clico em cima da palavra, me dá o significado no hebraico. No original. Não é na tradução, não. Aí quando eu clico lá em cima, o que significa Arão? Isso aqui quando apaga a luz brilha, gente. É um brinquedo meu. Essa camiseta. Eu acho o máximo. Depois vocês até apagam a luz para vocês verem aqui. Fica lindo. De uma luz assim, daquelas que ilumina. Arão significa aquele que traz a luz. Vocês são sacerdotes. Da boca de vocês não sai morte, sai luz. Jesus disse, eu sou a luz do... Vós sois a luz do mundo. Ali já está falando que nós somos sacerdotes e profetas. Então o profeta é aquele que ilumina. Então você não ilumina ninguém falando coisas ruins. Você ilumina alguém falando coisas boas. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar os perdidos. Do lado dele na cruz, ele escureceu ou ele iluminou aquele ladrão que creu que ele era filho de Deus. Ele iluminou ele. Logo, logo estarás comigo no paraíso. Então, Arão significa, olha só, está lá em Êxodo 7, 1, 2. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Falando para Moisés, você é Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será teu profeta. Segunda vez que menciona profeta aqui, como pessoa. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Então Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, e Arão falava para Faraó. Moisés tipifica Cristo também no Velho Testamento. Quem que era irmão
De Moisés? Arão. Nós somos o quê? Irmãos de Cristo. Arão falava para quem? Para Faraó, que aponta para quem? O diabo. Nós somos irmãos de Cristo, estamos aqui para trazer a luz, para dissipar as trevas desse mundo. Vocês estão entendendo a importância do falar profético? Dissipando as trevas. Casais, não fale, a respeito do seu cônjuge, do comportamento dele. Fala quem ele é em Deus, ilumina ele com as suas palavras de bênção, de vida eterna. Fala daquilo que ele é em Deus. Ilumina o seu cônjuge, ilumina os seus filhos. Então está tendo trevas na vida do seu cônjuge? Fala da parte de Deus, quem ele é em Deus, não das trevas que há nele, que estão ao redor dele, mas fale da parte de Deus. Haja luz, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é santo, você é consagrado, você é ungido, você é abençoado, você é próspero, você é líder. É assim que fazemos. Ele veio para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Cristo manifestou, para dissipar as trevas. Quando Deus viu a terra em trevas, Ele não disse que escuridão, Ele disse haja luz. A primeira palavra de Deus foi a palavra profética. Arão, aquele que traz a luz. Deus disse o quê? A primeira palavra que Deus liberou na terra. Começamos assim, vivemos assim e terminamos assim. Haja luz. Você, quando você ministra aqui, você está liberando vida. Você vai olhando para as pessoas, vai profetizando no seu interior. Se der vontade, no meio do louvor, de parar, você sai da bateria, vem para cá e fala: irmãos, eu sinto algo de Deus aqui. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Você fala: olha, eu quero falar para você que está ali, a vida disponível para você, a unção de Deus disponível para você, a vida. E aí, de repente você fica achando que você tem que profetizar. Olha, eu vou te falar, quando você vê muitas trevas, irmãos, foi assim que Deus viu. Quando Ele viu o caos lá, Ele não falou assim: meu Deus, está escuro. Foi isso que... Não, Deus falando: meu Deus, está escuro. Não. Deus falou o quê? Haja luz. O que você quer ver na vida do seu cônjuge? O que vocês querem ver aqui na equipe, recebendo o louvor de vocês? Eu vi, cadê o ministro de louvor aqui? Cadê o que estava ministrando aqui, o irmão? Bom também, ungido, cabelo de fogo, né? Não posso dizer o mesmo. Não posso, irmãos, não posso. Mas vamos colocar, porque agora pode, né? Vai plantar, para ficar. Aí eu vou pintar de amarelo, para ficar, né? Aí vou dar... Não, tem que dar uma radicalizada, não tem? Imagina. Mas enfim, você pode aqui na hora do louvor falar o contrário. Porque quando há um profeta da nova aliança no louvor, fala o quê? Hoje está com o céu de bronze aqui nesse lugar. Abre a sua boca e fala alguma coisa aí. Não, nós estamos aqui para falar assim: ungidos de Deus, começa a louvar o Senhor. Os céus estão abertos nesse lugar. Tem luz aqui disponível. Hoje tem cura. Foi isso que ele falou. Hoje tem cura aqui. Hoje tem fé. E ele profetizou e se cumpriu. Ele falou que ia ter cura, não falou? Não falou que ia ter cura? Ele falou: eu estou com fé, eu estou sentindo fé, vai ter cura. Aí você olha: mas tem que ser, né, um irmão perfeito para falar alguma coisa. Não! Deus quer alguém que tenha fé. Perfeito foi só um, Jesus Cristo. Hoje cabe a nós termos fé que Ele fez todas as coisas. Arão é aquele que traz a luz. Então eu creio, né, que a profecia tem esse propósito de trazer a luz em meio às trevas. Irmãos, isso aqui é uma outra palavra que Deus me deu. Isso aqui foi tudo na manhã, Deus falando comigo. Daí eu decidi escrever o livro. O Espírito Santo, ele paira sobre todo o caos. Pastor, ouça isso. Aonde tem caos na terra, o Espírito Santo está pairando. Pastor, fala isso não. Eu afirmo categoricamente, biblicamente. Porque o Senhor, ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. A onipresença de Deus, ele pode ter em qualquer lugar. Até no inferno. O inferno é mais comandado pelo diabo. Porque Jesus foi lá e pegou as chaves no inferno. Você fica achando que lá não. Na velha aliança,
Lúcifer foi até a presença de Deus, mas agora ele não vai mais, porque o sangue foi derramado lá, do Cordeiro. Ele não entra mais lá no terceiro céu. Agora Deus limitou ele. Agora deixa eu falar algo para vocês. O Espírito paira sobre todo o caos. Qual que é a primeira menção do Espírito Santo? Ele pairava, faz todo mundo assim. Quem não tomou banho faz assim, ó. Irmão, vamos ajudar, né, irmãos? Mas quem tomou banho pode fazer assim. Agora você vai falar que você tomou banho. Vamos lá, vamos fazer assim. Ele pairava por sobre a face do abismo onde havia trevas na terra. À espera de quê? Arão, aquele que traz a luz. Haja luz. Deixa eu te falar uma coisa. Se você vê lutas nos seus filhos, mães, pais, você não vai falar o que ele está vivendo. Você vai falar o contrário. Cheguei um dia para os meus filhos e coloquei um na frente do outro e comecei a profetizar, né, Timóteo? Esse aqui vai ser mestre, gente. Mas eu não olho para a circunstância dele atual. Na época ele estava tendo dificuldade de aprendizado. E depois que eu profetizei, ele avançou. Timóteo, não é verdade? Esse ano de 24 não foi um avanço extraordinário na vida dele, nos estudos. Havia trevas, mas você é boca de Deus, você libera luz. Homens de Deus, você é o profeta da sua casa. Fala para os seus filhos aquilo que Deus preparou para eles. Você tem autoridade de botar a mão sobre ele, as mães sobre os filhos e falar aquilo que eles são em Deus. Comecei a falar isso, Deus mudando a história. Então, por que eu falo que aonde tem caos, tem o Espírito pairando? Porque um dia haverá caos na terra. A nova Jerusalém vai vir e Deus vai restaurar completamente a terra. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Por meio de quem? Do falar de Deus. Porque na sua boca tem uma espada afiada para destruir as trevas. Irmãos, na nossa boca, como diz Provérbios, tem poder da vida e da morte. Vida é luz. Quantos aqui viram aquele artigo científico que quando um espermatozoide fecunda um óvulo, dá um feixe de luz? Alguém viu isso? Vou falar agora esse aqui, eu falei Bíblia aqui para vocês. Onde tem caos, onde tem trevas, o Espírito está pairando à espera de você falar para ele trazer ordem. Você fala, tudo foi feito falando. Só quando foi fazer o homem que Deus colocou a mão, mas o restante ele só falou. Fale. Está lembrado da rocha? Na primeira Deus fala para Moisés bater na rocha. Na segunda ele errou porque Deus falou o quê? Já é a nova aliança. Fale. Vai sair vida, água da onde há morte. Fale. Viu, querida? Fale mais. Você de roxa aí. Fale mais. O Espírito Santo está aí dentro de você. Fale mais. Fale mais do Cordeiro. Fale mais da vida. O que você quer ver na sua casa? Fale. Só fala. Fala de você, irmão. Você precisa profetizar para você mesmo. Tem hora que nós falamos tão mal de nós mesmos. Fale bem a seu respeito. E aqui eu estou falando para você. Fale bem a seu respeito. Não fale, eu não sou nada, não sou ninguém. Não, você tem Deus Altíssimo aí dentro, meu Deus do céu. Fale coisas grandes a seu respeito. Fale de coisas extraordinárias. Fale, fale, fale. Deus ama aquele que fala, aquele que crê no impossível. Deus ama homens e mulheres ousados que falam coisas grandes. Você honra a Deus quando você fala coisas grandes. Você honra a Deus. Você que está aí com os braços cruzados, fale coisas grandes a seu respeito. Olha, as pessoas podem falar que você não é, que você não tem, que você é isso, que você é aquilo. Mas eu estou aqui para falar da parte de Deus. Deus tem planos bons a seu respeito. Ouça do Senhor, não ouça dos outros. E a mulher que está do lado aí, fale coisas grandes para Ele. Deixa eu falar, você vai falar coisas grandes. Não fale do comportamento. Você vai falar coisas grandes. O que você quer ver? É isso. E comece a falar para ele isso, ele vai começar a acreditar. Fala, não é que é? Aí fala, não. É isso mesmo? É. Esposas, você tem o que você fala.
Não quer casar ninguém aqui não, irmãos. Já sou, aleluia. Você vai falar. Sabe aquelas coisas que ele não acredita? Você vai falar para ele. Coisas grandes, extraordinárias. Coisas maiores. Fala do chamado dele. Porque se Deus está aí dentro, meu Deus do céu. Fala. Você vai falar para ela também. Não deixa ela se ver menor do que ela é. Amém? Você é ungida, santa, abençoada. Da sua boca sai palavras de vida, não de morte. Amém? Deus tem coisas boas. Vocês estão me entendendo, irmãos? O Espírito não estava pairando? Imagina se Deus fala assim, nossa, está escuro. O que ia acontecer na hora? Fica mais escuro ainda, irmãos. Sim ou não? Mas Deus fala o contrário, Ele fala o que Ele quer ver. O profeta é aquele que traz luz em meio às trevas. Oh, irmãos. Deus vai parar o tempo. Tem 8 minutos só. Jesus já subiu todo mundo aqui. Eu estou no segundo profeta. Ai, Jesus. Então Moisés falava para Arão e Arão falava para o diabo. Jesus fala para nós e nós falamos contra as obras do diabo. E a nossa luta não é contra pessoas. É contra entidades, principados e potestades. Aleluia. Olha só. E eu vou passar, irmãos, que isso aqui é um seminário que eu faço. Mas aqui eu vou só mencionar. Moisés, pastor, essa palavra é para ti. Olha só, está lá em Números 11, 16. Deus diz assim, 17. Olha, disse o Senhor a Moisés, ajunta-te 60 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei e ali farei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti, porque é velha aliança, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga, o peso. Por que o espírito profético ele vai aliviar? Porque não vai ser só daqui que vai sair a sua voz. De todo o culto, em toda a célula, eles vão falar junto. E aí, levarão a carga do povo para que não leves tu somente. Não pode ser só ele. Vocês e eu, nós somos sacerdotes. A palavra do culto pode ser que não seja naquele dia, para a pessoa do seu lado, não vai ser a do pastor. Vai ser a sua, e eu profetizo isso, vai ser a sua. Você vai pegar na mão da pessoa, vai olhar para ela e vai falar palavras de bênção. E pode ser que quando você começar a falar, Deus vai começar a trazer palavras proféticas para você falar, eu declaro, essa semana será produtiva. Deus vai fazer coisas na sua vida financeira. E a pessoa fala, nossa, está precisando disso. Eu falei que eu precisava da semana produtiva. Mas olha só, então, quando Deus tirou o espírito, e agora eu não vou poder ler para vocês, porque o meu tempo já está chegando ao fim. Olha lá, em Números 11, 24, diz que tirou do espírito dele e colocou sobre 70 anciãos. Depois você pode ler lá. 70 anciãos. E olha só. E aí, todos 70 começaram a profetizar. Só que aí passou o momento da profecia, sobraram 2. Que continuaram profetizando. Porque o espírito saiu deles. Mas aí Deus quis que permanecesse sobre 2. E aí uma pessoa viu e contou para Josué. Falou, Josué, fala lá para Moisés que esses 2 continuaram profetizando. Tinha que ter parado, não pararam. Aí Josué chega lá, ô Moisés, esses continuam profetizando, tem 2 lá. Aí Moisés vira para ele e fala assim, tem ciúmes de mim, Josué? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta. Olha a nova aliança aqui, irmãos. Eu estou mostrando para vocês a nova aliança no Velho Testamento. Que o Senhor lhes desse o seu espírito. Está lá em Números 11, 29. E olha só, lá em Deuteronômio 14, 34, 10 diz que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Moisés é o terceiro homem que eu falo que é profeta. E olha só, então nós vemos aqui primeiramente a necessidade de compartilhar essa unção. Todos aqui nós temos a unção de Deus. O Espírito de Deus está só sobre o pastor ou está sobre todos nós? Está dentro de nós. Então, todos nós podemos profetizar. Primeiramente, que eu preciso falar isso, nós precisamos ensinar o nosso povo a profetizar, a liberar. Ah, pastor, mas e se tiver confusão? Você vai ensinar. Se o líder fizer confusão na liderança, você não ensina ele? Libera a unção profética. Você veio dessa raiz. Você veio da raiz profética. Eu não sei, né? Eu creio que Deus tem. É profeta aqui, né, gente? Então. É de profeta para profeta. Vamos lá.
Então, meu encargo, escrevendo esse livro e fazendo esse seminário, é para isso, para despertar. Mas olha só, aí que eu estou passando tudo, irmãos. Sabe qual que era o nome dos 2 profetas que continuaram profetizando? Nada é por um acaso na Bíblia, nada. Nem o nome de ninguém é por um acaso. Lá no céu você vai ter um outro nome. Ah, papai, ninguém tem nome por acaso. Eldade e Medade. Aí eu fui pesquisar, cliquei lá em cima. Eldade, Deus amou. Medade, amor. Deus amou de tal maneira que enviou o amor para que profetizássemos. O Espírito da profecia testifica sobre Cristo. Então, qual que é o Espírito? Minha filha, você vai profetizar muito, você que está olhando aqui na minha frente. É você. Você vai deixar o Espírito te usar para você liberar palavras de amor. Você vai falar da parte de Deus. Você vai sentir de repente alguma tristeza. Vou te falar algo. Muitas vezes você sentiu alguma coisa assim, de triste, alguma coisa, do nada, veio. Não fica achando que é seu, não. Fala, Deus, quem que é? Será que alguém está aqui do meu lado? Você vai falar do amor para Ele. Então, o meu amor enviou o amor para que profetizássemos. Eles continuaram profetizando. Agora, por que a profecia tem que ser permeada por amor? Está lá em 1 Coríntios. Capítulo 12, fala dos dons, da profecia em específico. Aí depois pula para o 14, falando dos dons. Mas você sabe o que está no 13? O poema sobre o amor. Por que você fica achando, mas por que pulou do 12 para o 14? E no 13 fala do amor? Porque sem amor você não pode profetizar. Quem continua profetizando é aqueles que estão guiados pelo amor. Quando fala, entendendo o quanto Deus amou. Como é que eu posso falar da parte de Deus para alguém se eu não falar do amor de Deus? Deus te ama profundamente, rapaz de azul, profundamente. Eu sei que o Espírito está falando no seu coração, essa palavra. Você vai falar da parte de Deus. Mas talvez você se pegue questionando em algum momento o amor dele, pelas circunstâncias ao seu redor. Não fique assim. Não olhe, não mensure o amor de Deus pelas circunstâncias ao seu redor. Deus te amou. Se amar de Deus. Você vai falar desse amor para que outros possam ser impactados. Amém? Você vai liberar. Deus vai colocar pessoas ao seu lado para você profetizar. Você é casado? Comece com a sua esposa. Hã? Então, pois é. Comece falando para ela. Fala quem ela é. Fala da parte de Deus. Quarto e último, profeta. Então, quarto e último, pode ficar de pé. Nós vamos ministrar um louvor. Eu vou orar por vocês. Depois, se alguém quiser ficar aqui, eu vou orar por vocês. Mas depois eu quero, depois do louvor, vocês vão profetizar um na vida do outro. Nós vamos para o teste. No seminário a gente faz algumas ativações. E olha só, queridos. Meu filho, Timóteo, fez o seminário lá comigo, ele e o João Pedro. E aí eu ensinei para eles como é que Deus fala comigo. Eu faço questão de fazer isso, pastor. De contar as experiências que eu tenho com Deus para os meus filhos. Para eles irem aprendendo, se habituando e acostumando. E aí o Timóteo estava lá, eu falei, agora vamos fazer uma ativação aqui. E aí eu coloquei os irmãos profetizarem e tal. E expliquei como é que Deus fala, né? Como é que Ele pode falar? Visão, sonho, imagem, alguém que te chama atenção, uma frase, né? Só uma pessoa. De repente aí, Timóteo tinha umas letras caixas lá, profeta. Aí o Timóteo olhou para a letra A, né? Viu lá uma manchinha na letra A, ela de branco, mas tinha uma manchinha. Aí depois ele olhou para a letra E, falou assim, mas chamou atenção. Aí na hora o Espírito falou assim, uma mulher. Aí ele falou assim, tem uma mulher. Ele falou, papai, não fala, eu não vou falar lá não, mas o senhor fala para mim. Tem uma mulher aqui
que começa com a letra A e termina com a letra E e está com a manchinha no coração. E se fosse eu ia falar, tem uma mulher aqui que está com problema no coração, né? Mas ele é profeta maior, né? Porque você falar que inicia com a letra A e termina com a letra E, mano, você já diminuiu ali a probabilidade para poucos. Aí uma levantou a mão e tal, mas a outra falou, pastor, meu nome é Aline. Depois chegou nele e falou, eu sou essa mulher. E eu tô com mágoa, com autoridade. Ora por mim. Meu filho, tem 11 anos. Não tem nada de extraordinário. Não, uma criança. Um juvenil. E ela precisava. E depois veio de encontro. Eu conheço ela. É a esposa de um pastor que está no nosso meio. Foi muito ferido no passado. E ela foi abençoada. Simples assim. Vocês vão profetizar. Eu vou terminar aqui. Nós vamos ter um louvor. Vocês já vão pedir para Deus uma palavra. Pode ser que vai vir uma palavra, uma imagem. Ou alguém te chamou atenção. Você vai até essa pessoa. Nós vamos fazer uma bagunça santa aqui. Ninguém juntinho com a esposa, não. Nós vamos misturar. Pastor, mas não me vem nada. Então você ora a nova aliança e abençoa essa pessoa. Simples assim. Você vai lá e ora abençoando. Amém? Grandão aí, de branco, forte. Você entende português? Não, né? Desde a sua infância, Deus colocou pessoas para orar por você. O diabo tentou destruir sua vida, te tirar do caminho, mas o Senhor colocou pessoas, não sei se é sua mãe, parentes, pessoas próximas, que intercedeu por você. E você está aqui hoje cumprindo um chamado e uma palavra profética de alguém. Eu creio que alguém colocou a mão sobre a sua cabeça em algum momento da sua vida. Se você tinha consciência ou não quando criança, ou se foi agora, mas liberou e falou que coisas boas viriam através da sua vida. E Deus vai te usar para alcançar pessoas. Você vai entrar em lugares escuros para alcançar pessoas para o Senhor. Pessoas que os outros não vão querer, mas você vai ver tesouro neles. Enquanto os outros estão vendo só lixo, destruição, Deus vai te mostrar com um olhar puro para achar tesouro nessas pessoas. E você vai iluminar. Você vai liberar palavras de vida e vai levar pessoas a alcançarem o Senhor. É isso que Deus tem para você. Você vai ser luz em meio às trevas. E você vai amar o que ninguém ama, os perdidos. Aqueles que as pessoas passam do outro lado da rua, mas você não. Você vai falar do amor de Deus para eles. Amém? E vai trazer muitos outros para cá, para ouvir desse amor. Amém? Amém. Queridos, por fim, Samuel, vocês têm que ler o capítulo 3 de Samuel. Ali saiu todo o ensino meu, baseado de doutrinas, como é que faz, de protocolos proféticos. Samuel, sabe como que Samuel começa? Chamado profético. Deus chamou um. O que acontece? Arão, ele foi chamado de profeta, mas ele não exerceu. Perdão, Abraão. Arão foi chamado de profeta, mas ele exerceu o sacerdócio no tabernáculo. Moisés foi chamado de profeta, mas não exerceu a profecia como primazia. Mas quem começou o ministério profético foi Samuel. Eli era um sacerdote em declínio. Deus pega uma criança e coloca para treinar. E a hora que pegou Eli mesmo para treinar ele. Olha só como são as coisas, né? Pega o que está cego para treinar Samuel. Aí Samuel foi levantado como profeta. Eli, o sacerdote, entrou em declínio e Deus levantou o profeta. Diz que Samuel, Eli deitava num lugar costumeiro, mas diz que Samuel não, deitava ao lado da presença, no templo, ali buscando, no tabernáculo, o Senhor. Ele deitava do lado. Nós temos que amar essa presença. Você quer fluir no profético? Ame a presença. Só que ele estava como? Diz o texto que ele deitava. Eu não vou ler o texto, mas está lá. Diz que ele deitava. Começa no capítulo 3, que começa o sacerdócio profético dele. Falou que ele estava deitado. Podia falar que ele gostava de ficar lá perto, mas diz que ele estava deitado. Por que fala isso? Porque ele estava descansando. E aí eu vou falar para vocês, a unção profética ela começa no descanso.
de amar a presença. E termina, sabe como? Último versículo, fala que ele estava em Siló. E porque ele estava em Siló, Deus continuava falando com ele. Sabe o que significa Siló, pastor? Descanso. O profeta, ele descansa na obra de Cristo, no amor dele. Ele se aproximou, sabe por quê? Porque ele era uma criança, sabia que Deus o amava, simplesmente estava lá deitado. Eli estava longe, num lugar costumeiro, religioso, mas o Samuel estava deitadinho lá. E continuou indo a Siló, porque Siló era um lugar de descanso. Deus continua falando para aqueles que estão descansando. Quando você está muito agitado, difícil você ouvir, mas quando você descansa, fala: eu sou amado, Deus me ama, Deus tem coisas boas. Você começa a ouvir do Espírito e começa a falar da parte de Deus. Aleluia. Feche agora os seus olhos. Oh, Espírito de Deus, eu gostaria que você não saísse ainda. Eu vou orar por você, vai ter um louvor, e depois nós vamos orar uns pelos outros. Depois eu vou ficar aqui para orar por aquele que precisa. Amém? Espírito Santo, teu Espírito flui, oh Deus, nesse lugar. Oh Espírito Santo, começa a ativar cada um dos teus filhos, que eles possam entender que a profecia não tem a ver com comportamento, mas tem a ver com identidade. E o Senhor chamou eles para que todos eles possam profetizar. Profetizar sobre a sua casa, sobre o seu casamento, profetizar sobre a sua família, sobre o seu trabalho, profetizar sobre a vida dos outros. Eu declaro que do mesmo dom, ó Deus, que o Senhor deu para mim, o dom espiritual de profecia está sobre eles. Ó Deus, o Senhor possa despertar. Ó Deus, eu declaro que essa igreja é uma igreja de profetas, uma igreja de profetas que vão profetizar. Haverá um liberar, um destravar da parte de Deus. Oh, da unção profética, a unção profética no louvor, a unção profética na oração, a unção profética nas células, a unção profética no culto dos kids, nas células dos kids, a unção profética nos cultos, em todos os lugares. Eles irão sair por essa cidade e vão liberar palavras proféticas sobre as pessoas. Oh, Espírito de Deus, flua nesse lugar, flua nesse lugar. Oh, seja cheio de Espírito nesse louvor. Deixa Deus falar no seu coração. Deixa Deus trazer uma palavra profética para uma pessoa aqui nesse lugar. Deixa Deus te usar. Aqueles que já fluem no profético, Deus vai trazer uma palavra profética para uma pessoa específica aqui, para que você possa liberar na vida do outro. Aleluia. Oh, shadaralabasocotorobossuderibas, recataralabachedelibas, shadaralabalabas. Santo é o teu nome, teu reino. Erga suas mãos, feche os seus olhos. Canta essa música com todo o seu coração. Seja canta bem alto. Deixa Deus te usar. Na terra como é no céu, teu reino vem. Na terra como é. Sim, Deus. No céu, teu reino vem. Teu reino. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Deixa fluir rios do seu interior. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem.
o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Oh, Xadaralabasodoro. Nós vamos fazer o seguinte agora. Você vai procurar uma pessoa. Pastor, eu não tenho nenhuma palavra profética. Aí você só vai orar por ela. Pode ser que no meio da oração Deus comece a colocar direções. Vai te colocar um encargo de orar pela família. Né? De repente você vai orar para a pessoa falando, eu quero orar pelo seu filho. Você está angustiado aí com seu filho, deixa eu orar. Não sei qual dos filhos, deixa eu abençoar os seus filhos. E aí você vai orar pela pessoa. Amém? 5 minutinhos só. Depois nós vamos encerrar o culto. Mas antes eu preciso disso com você. Vamos lá. Ache uma pessoa aí do seu lado. Os líderes, principalmente os líderes mais experientes, os que fluem na unção profética, procura uma pessoa aí. Se você já tem a pessoa para você profetizar, você pode. Vai lá. Nós vamos finalizar o culto dessa maneira. Acha aí. Ninguém só. Os mais experientes aqui me ajudem. Aleluia. Aí um fala, o outro ouve. Aí depois o outro fala. Pode ser só uma palavra. Você pode só chegar e falar assim, olha, eu sinto falar, Jesus te ama, você é amado. Amém? Vamos lá, pode começar agora. Um fala, o outro ouve. Nós vamos continuar aqui ministrando louvor baixinho aqui, mas você vai falar. Deixa Deus te usar. Ele vai te guiar. O Espírito Santo. Oh, Xadaralabacadarabassodorobos. Oh, Cataralabacharalababa. Teu reino Deixa Deus te usar. Você é profeta. Traz a luz.
queridos. Eu vou falar algo, preste muita atenção aqui todos. Depois você me procura, se testificar no coração. Eu tenho uma impressão, mas entenda, nesse livro até explica um pouco sobre isso, sobre protocolo de como você libera uma palavra profética para não machucar ninguém. Amém? Pode ser que Deus me mostre algo que a pessoa tem que andar segundo a natureza dela, e ela não está andando. Eu não vou apontar o dedo aqui e expor ela. Deus não tem isso. No particular, quando Deus foi, olha, preste muita atenção, quando Deus foi resolver com Pedro, porque ele tinha amaldiçoado ele e negado ele, ele foi no particular falar com ele, restaurar ele. Amém? Mas tem algo, alguém, um homem específico, talvez tenha com mágoa no coração por conta de, não sei se foi com relação aos irmãos, parentela, ou fruto de um relacionamento, ou fruto de uma dívida. Está pesado o seu coração, tem mágoa. Depois você me procura, pode ser no Instagram, se quiser, vou orar por você. No Instagram é PR Arlão Oliveira. O pastor tem meu contato também, vou orar por você. Mas entenda, seu coração é a fonte de tudo. Se o coração está mal, está com mágoa, ressentimento, liderança passada, situações do passado, tem que liberar. Se tiver mágoa aqui, não tem como fluir vida, porque a boca fala do que está cheio do coração, e dela procede fontes de vida ou de morte. Então, se tem, libera, para que Deus possa jorrar vida sobre você. Amém? Quantos aqui agora, só para você ver, quantos recebeu uma palavra profética ou uma oração profética? Você fala assim, gente, a pessoa orou o que eu precisava de ouvir. Quantos aqui? Faz só assim a mão. Só quem fez, não precisa levantar a mão todo mundo, não. É assim mesmo, faz assim, ó. Olha para o lado. Olha para o lado, gente, olha para o lado, olha para trás. Isso aqui não fui eu. Não fui eu. Foi vocês que abençoaram a outros. Compartilha peso. A igreja inteira fluindo. Essa é a unção da nova aliança. Não é de um homem só, é de todo o corpo funcionando perfeitamente. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus.